Bom dia, quinto ano. Hoje eu vou mostrar para vocês o resumo da teoria sobre simplificações de frações. Então, quem quiser ler a teoria é da página 114, então é da página 114 a página 115. Então a tia Toninha vai fazer como está na sala de aula. Eu não vou ler toda a teoria, eu só vou explicar e aí só coloquei o que é mais importante. O que é uma simplificação de fração? A simplificação de fração ocorre quando nós dividimos o numerador e o denominador pelo mesmo número. Ele é um número incomum, diferente de zero, porque não existe divisão por zero, né? É impossível. Então, para que essa fração, a simplificação é para tornar uma fração irredutível. O que quer dizer uma fração irredutível? É quando ela não tem como dividir e ela é uma fração equivalente à fração dada. Por exemplo, se eu disser aí o exemplo da apostila fala em horas, né? Com atividades 15/60. Então 15 minutos de uma hora. E como que ele vai fazer para achar uma fração irredutível? Uma fração equivalente. A fração irredutível é equivalente à fração dada. Então eu vou dividir o de cima, o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então neste caso aqui, eu vou procurar, aqui dá para mim dividir. Dá para mim dividir por 3, dá para mim dividir por 5, dá para mim dividir por 15. Aí, dependendo da minha tabuada, se eu começar por 3, por exemplo, então vai dar 15, vai dar 5, vai dar 20. Ainda dá para mim dividir por 5 ainda, ó, porque ela ainda dá para dividir. Então vai dar 1 e vai dar 1/4. Então essa aqui, ó, é a minha fração irredutível. Não dá mais para eu dividir. Não tem um número que eu posso dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então essa aqui é a minha fração irredutível em relação a 15/60. Então 1/4 de hora corresponde a 15/60. Então aqui eu poderia ir pelo maior divisor comum. Se eu fosse o maior divisor comum pelo MDC, eu ia achar qual é o divisor comum entre eles dois, o maior divisor comum. O maior divisor comum entre eles, eu teria que achar os divisores de 15 e os divisores de 60. Aí eu ia achar o divisor comum, que aqui seria 1, 3, 5 e 15. Nesse aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. Olha o tanto que eu ia ter que procurar, né? Então, qual é o maior divisor comum entre eles? Ó, o 15. Então, aí eu ia dividir 15 por 15 e por 15. Ia dar 1/4. Olha lá, deu o mesmo resultado. Mas eu posso ir dividindo assim? Pode. Só que tem hora que ele vai pedir pelo maior divisor comum. Então é onde vocês têm que achar os divisores. Certo? De todos eles aqui. Então agora, esse, só para me dar um exemplo. Esse aqui, o 6/8. Os 6/8. Então dá para mim, olha, os dois são pares, dá para mim dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. Agora, tem algum número que dá para eu dividir aqui? Aqui é um número primo, só dá por 1 e por ele mesmo. Então aqui 4 não dá por 3. Então eu achei a minha fração irredutível. Então o que é uma fração irredutível?
Minha fração é quando não dá mais para simplificar, não dá mais para dividir. Aqui eu tenho 18 e 48. Dá para mim dividir por 2, dá para mim dividir por 6, né? Mas eu posso por 2? Só pode, dá 9 e dá 24. Bom, agora eu tenho um par e um ímpar, então acabou? Não, eu tenho 3, aqui dá para mim dividir por 3 e aqui dá para mim dividir por 3. Então vai dar 3 e aqui vai dar 8. Agora, eu não tenho divisor comum entre 3 e 8. Então, minha fração terminou aqui. Certo? Então, por exemplo, desce 15 e 21. Dá para mim dividir por 3 aqui e por 3 aqui. Dá 5 e dá 7. 7 ele não prime 5 também, só dividir por ele mesmo. Então, também me tornaria uma fração irredutível. Então, o que é uma simplificação de fração? É quando eu divido o numerador pelo denominador e eu acho uma fração equivalente menor possível, com os números menores possíveis, que no caso seria a simplificação, tornando uma fração irredutível. Então, aqui na página 115, ele deu pela divisão sucessiva, que vai ser assim, ó, eu vou dividindo por onde dá, e deu pelo MMC também, quando você acha o maior divisor comum, igual a tia Toninha fez aqui, ó, e divide uma vez só. Aí, mas está tudo certo? Pode ser, ou assim você vai chegar no mesmo resultado. Então, a simplificação são frações equivalentes com o menor denominador possível, certo? Então, aqui agora, na página 116, na página 116, vocês têm o exercício 18 por 24 e aqui, ó, não, eu fiz por 48. São exemplos. E aí vocês vão ver, no exercício 2 ele mostra a divisão sucessiva do número e depois vocês têm, então, de 2 modelos. Quais são os 2 modelos? Pela divisão sucessiva, sim, ou então achando o MDC, que é o maior divisor. Então, eu vou fazer a A, e aí vocês fazem a B e a C. Então, vamos ver o exercício. O exercício 1, da página 116. Eu vou fazer a 18 e 24. E eu vou fazer a B, 16 e 40. Essa vocês vão fazer, tá? Vocês fazem. Aí eu vou dar no exercício 2. Eu vou dar A também. Então ele pede o módulo 1 e o módulo 2. Então ele quer, aqui ele não pediu se ele quer um pelo decomposição de fatores primos, simultânea, ou pelo maior divisor comum. Ele pediu de 2 maneiras diferentes. Então eu vou explicar agora para vocês como que fica essa parte que eles vão fazer. Então aqui, ó, 18. Vamos simplificar. Eu posso simplificar, aqui ele também pede só para você achar o maior divisor comum, aqui ele pede para fazer pelo MMC. Então os divisores de 18
18. 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Os divisores de 24. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Então, qual é o maior divisor comum dele? Qual é o maior divisor comum entre eles aí? Vai ser o 6. Então, se eu dividir por 6 aqui e por 6 aqui, vai dar 3 quartos. Então, essa aqui me tornou minha fração irredutível. Então, eu tenho que fazer a minha fração irredutível dividido por 6, que é o maior divisor comum entre 18 e 24. Agora aqui ele pediu para você fazer de duas maneiras diferentes. Ele não pediu pelo maior divisor, ele não pediu nada. Então eu vou fazer duas maneiras diferentes. Então eu sei que 24 é par. E o 42 também, então eu vou por 2. Para mim é mais fácil ir pela minha tabuada do 2. Ah, mas eu poderia ir por outro? Pode, que nós vamos mostrar ali. Então deu 12 e deu 21. Então agora ainda dá para eu dividir. Ah, um é par, um é ímpar, mas não dá por 3. Então dá 4 e dá 7. Então a minha fração irredutível, 4 sétimos. Agora eu vou fazer de uma outra maneira. Ele pediu de duas maneiras diferentes. Tem mais maneiras? Ah, vai ter várias maneiras que eu posso achar. Então eu vou fazer por 3. Poderia ter feito por mais ainda, por 6. Eu vou por 3. Dá 8 e dá 14. Aí eu vou por 2 agora, que ainda dá por 2. Mas eu posso voltar? Posso. Vai dar 4 sétimos. Deu o mesmo resultado? Sim. Aí, vamos falar mais um resultado, mais uma aqui, uma outra maneira. Eu vou por 6. Por 6. Vai dar 4 e vai dar 7, que é o maior divisor comum entre eles dois. Posso fazer assim? Pode. Ele pediu de duas maneiras diferentes. E eu fiz de duas maneiras diferentes. Ok? E aqui eu fiz de 3 até, né? Então essa vai ser a simplificação de fração, pessoal. Então agora eu quero que vocês leiam um pouquinho mais a teoria. E aí na próxima aula, segunda-feira, nós vamos resolver isso daí ao vivo, ok? Então tá, beijo pra vocês, até daqui a pouco, pessoal.